Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David aqui. Na nossa última aula a gente vai falar sobre sistema endócrino, sistema renal e sistema gastrointestinal. Quando a gente fala do sistema endócrino, a gente vai entender que são as nossas glândulas, os nossos hormônios. Então a gente vai ter 3 tipos de glândulas no nosso organismo. A gente tem as glândulas endócrinas, que é o foco da nossa aula hoje. A gente vai ter as glândulas exócrinas, né? E a gente tem as glândulas mistas, que elas vão fazer aí a função de ambas, tanto da glândula endócrina quanto da exócrina. Por exemplo, na glândula endócrina, o produto que ela vai lançar vai ser diretamente na corrente sanguínea. O que é o produto? É o hormônio, certo? Então, o produto da glândula endócrina vai diretamente para a corrente sanguínea, certo? Agora, o produto da glândula exócrina ou vai para dentro de alguma cavidade ou vai para fora do nosso corpo, tá? Por exemplo, um exemplo de glândula exócrina, as glândulas mamárias, que vai produzir o leite materno e vai mandar diretamente para fora do organismo da mulher, tá? O homem ele também tem glândula exócrina, tem glândula mamária, só que a glândula do homem ela é atrofiada, ela não funciona, certo? Então, ela só vai funcionar no organismo feminino. Agora, a glândula mista ela vai fazer a função tanto de endócrina quanto de exócrina. Glândula mista, por exemplo, o nosso pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista. Ele vai fazer a função de endócrina quando ele produzir a insulina e ele faz a função de exócrina quando ele produzir o suco gástrico, ou suco pancreático, desculpa. Né? Então o suco pancreático aí, ele vai ajudar, né? Ele vai auxiliar aí na digestão. Quando a gente fala de glândula endócrina, né, a gente precisa entender que vai produzir o hormônio, então o hormônio ele vai ser um produto que vai agir diretamente para alterar a função de algum órgão, a função, o funcionamento ali de algum órgão. Então, por exemplo, quando a gente tem aí a glândula, por exemplo, a suprarrenal ou simplesmente glândula adrenal, né, ela vai liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, após, né, a liberação de um hormônio lá da glândula da hipófise. Então a hipófise vai estimular a adrenal, ela produz o cortisol e libera na corrente sanguínea. Tá, mas como é que funciona a glândula adrenal, esse hormônio aí do cortisol, tá? O hormônio do cortisol, ele vai ser, né, liberado. Uma das formas dele liberar esse hormônio cortisol é o quê? É quando você, lembra lá da nossa aula de sistema nervoso, então quando você tem a mudança do sistema nervoso parasimpático para o sistema nervoso simpático, que é aquele sistema nervoso para situações de estresse, aquela mudança ali, a ativação do sistema nervoso simpático vai fazer com que você libere adrenalina, né? Você libere aí o cortisol também, você libere adrenalina para sua corrente sanguínea, vai fazer todas aquelas alterações, você vai começar a suar, você vai ficar mais alerta, você vai ter o coração, os batimentos acelerados, tudo isso aí vai ser decorrente, por exemplo, da liberação de algum hormônio. Então a gente vai ter o hormônio T3, T4 da tireoide, que é a glândula que fica na frente aqui do pescoço, na região anterior aqui da região cervical. Então esses hormônios aí vão regular, né, o nosso metabolismo, ou ele pode ficar muito lento, que vai ser o caso de um hipotireoidismo, ou pode ser algo muito acelerado, que vai ser o hipertireoidismo, aí a pessoa emagrece demais, ou ela engorda demais, certo? Então a gente vai ter essas funções aí. Então quando eu falo de um hormônio, né, então ele vai estar relacionado basicamente em tudo aí, certo? Na nossa vida. Quando eu, por exemplo, agora, falando do sistema renal, o sistema renal a gente vai falar basicamente sobre o quê? Sobre o rim, certo? A filtragem do rim, a filtragem que o rim produz, né, que ele realiza, na verdade, ele vai filtrar o quê? O nosso sangue. Então todas as impurezas vai servir de filtro aí pra gente, para excretar
né, todas as impurezas ou tudo que estiver em excesso no nosso corpo. Então eu posso falar, por exemplo, que o nosso sangue, né, ele vai ser filtrado e aquilo que não nos serve mais vai ser descartado em forma de urina. Então, por exemplo, no caso aí, quem é que vai fazer essa filtragem? O rim, o órgão como um todo. Mas a unidade funcional do sistema renal, ele é basicamente o quê? Uma estrutura chamada de néfron. O néfron é a unidade funcional do rim, é ele que faz a filtragem do nosso sangue. Então o néfron aí, ele tem aí uma estrutura, tá? Tem essa imagem aí no material impresso de vocês, certo? Então o sangue, ele vai chegar lá numa estrutura chamada de glomérulo, tá? O glomérulo vai ficar dentro do corpúsculo de Barr, ele chega através de uma arteríola, né? A arteríola aqui aferente, chegou pela arteríola aferente, o sangue ele vai ser filtrado ali no corpúsculo de Barr e vai cair diretamente ali no túbulo contorcido proximal. Através do túbulo contorcido proximal, você tem uma absorção do que for útil ainda para você e você tem essa absorção, né, para dentro do túbulo contorcido proximal vai ficar o quê? Aquilo que não te serve mais. Volta para dentro do seu organismo, né, o que for bom, uma glicose, por exemplo, que passou, pode voltar aí algumas íons de cálcio que tiver dentro na sua corrente sanguínea, que for útil ainda para você. Depois que passou pelo túbulo contorcido proximal, vai cair na alça de Henle, a alça de Henle vai retirar aí algumas moléculas de água, vai retirar algumas impurezas, vai reabsorver algumas outras coisas, algumas outras estruturas que precisar ainda para o seu corpo, que for útil. Chegou no túbulo contorcido distal, vai do mesmo jeito, retira o que não presta e volta o que presta. Então o tempo inteiro você está fazendo esse jogo de puxa aqui e reabsorve ali, absorve o que não presta e reabsorve o que presta. Então até você chegar no ducto coletor, né, que vai formar a sua urina, que formou ali sua urina, que você excreta a urina ali, né, lá pelo néfron, formou a urina, depois ele vai ser despejado, né, sai ali do rim e cai diretamente na bexiga. Isso aí é a formação da nossa bexiga. Vai tudo funcionar a partir do néfron aqui, certo? Então quando a gente fala de néfron, é isso aí que a gente está falando, né, essa forma de filtrar o nosso sangue. Então é por isso, o que é o néfron? É só para você lembrar aqui, uma informação para você se lembrar qual é a especialidade médica que cuida dos rins aí. É o quê? É o nefrologista. Por isso que o nome dele, né, dessa especialidade médica é isso aí, porque a unidade funcional do rim é o néfron. Agora, voltando não, né, continuando a aula aqui e falando sobre o sistema gastrointestinal, tudo isso aqui, o tempo inteiro que a gente está mastigando, a gente está se alimentando, a gente está liberando algumas enzimas, a gente está liberando alguns hormônios, né? Então, à medida com que a gente começa a se alimentar, a gente vai, né, para esse lado aí de liberar alguns hormônios, para liberar alguns compostos. Então, quando você começa a mastigar, você começa a liberar algumas enzimas que tem dentro da sua, né, na sua saliva, você começa a mastigar, você começa a liberar essas enzimas para quebrar o alimento. Então, quando você começa a mastigar, o seu estômago entende que você está se preparando, né, ou ele vai começar a se preparar para receber o alimento. Então, por exemplo, você começa a mastigar, o seu estômago começa a se organizar para receber o alimento e ele libera o suco, né, o suco gástrico lá. Então, quando você pega e começa a mastigar chiclete, mascar esse chiclete demais aí, né, você está fazendo o processo de mastigação, o seu estômago está liberando suco gástrico e a longo prazo isso aí pode, né, ocasionar uma gastrite, né, por causa do excesso de suco gástrico nas paredes do estômago aí, sem alimento. Então, quando você mastiga, o seu estômago já entende, chegou o alimento, ele vai processar ali, ele vai degradar o alimento. Então, para cada tipo de alimento, você tem um período específico de digestão, certo?
Depois que esse alimento saiu do seu estômago, ele cai na primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Chegou ali no duodeno, vai ser inserida a bile, vai ser inserido o suco pancreático, tudo isso aí, para quê? Para emulsificar, para misturar, para ajudar ainda mais aquele quimo que saiu do estômago. Então é por isso que, por exemplo, serve para comida gordurosa, então você vai emulsificar aquilo ali, né? Tudo isso aí vai servir para ajudar na sua digestão. Então é por isso que pessoas que retiram a vesícula por meio da cirurgia, né, elas ficam quase que impossibilitadas de comer comida muito gordurosa. Por quê? Porque quando você come a comida muito gordurosa, você acaba tendo uma diarreia, justamente por quê? Porque você não tem mais a bile para emulsificar tudo, então você acaba tendo essa diarreia por causa da comida que é muito gordurosa, certo? Então, outra situação, quando você tem, né, saiu ali do intestino, do duodeno, da primeira porção ali do intestino delgado, tá? No intestino delgado, você vai cair nessa segunda porção do intestino delgado, vai cair no jejum, que é a segunda porção, que é a maior porção do intestino delgado, e é ali que você vai retirar todos os nutrientes do alimento. É pelo intestino delgado que você puxa, né, que você absorve os nutrientes desses alimentos que você consome. Então, na última parte ali, você continua, né, que é o ilho do intestino delgado, você absorve o resto que precisa, e depois vai cair, né, já em forma de bolo fecal no intestino grosso. Chegou, né, que vai cair ali a primeira porção do intestino grosso, é o seco, depois o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Através de todas essas porções do intestino grosso, você vai absorvendo água e eletrólitos. Então, quando você tem uma absorção quando você tem uma baixa ingestão de água, né, você começa a ter uma defecação prejudicada. Por quê? Porque ali você vai puxando, né, no intestino grosso, você vai puxar cada vez mais água das fezes, e as fezes vai ficando cada vez mais empedrada ali, né, dentro do seu intestino. Então, muitas vezes, se você ingere pouca água, você pode ter dificuldades para ir, né, ao banheiro aí por conta disso, e é algo muito fácil de se resolver, é só você tomar água, né? O recomendado aí é uma média de 2 litros de água por dia para cada indivíduo adulto, certo? Então essa foi nossa aula sobre sistema endócrino, que foi falar sobre das glândulas e sobre os hormônios. A gente falou um pouco sobre o néfron, né, sobre a fisiologia aí do sistema renal, tá? E a gente falou também um pouco sobre o caso aí sobre a fisiologia, né, do sistema gastrointestinal. Isso aí, né, eu espero que vocês deem uma olhada aí no material impresso de vocês, tá mais completo, tem alguns esquemas aí, imagens para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina e até mais.